Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de teologia. Seja muito bem-vindo. E eu já peço inicialmente que você não esqueça de dar o seu like, de me ajudar a dar mais publicidade a esse material, a essas aulas, a esse conteúdo. Peço a você que me ajude também divulgando esses conteúdos, partilhando desses conteúdos com outras pessoas. Seja bem-vindo. Então, você está aqui no nosso curso sobre Romanos. Nós estamos falando a respeito da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje é a nossa terceira aula a respeito deste assunto. Na primeira aula nós vimos todo o contexto, todo o ambiente. Vimos que Paulo, por exemplo, ele não fundou a igreja de Romanos, a igreja de Roma. Ele tinha um enorme interesse de estar com aqueles irmãos e ele tinha um desejo enorme de que aqueles irmãos compreendessem mais perfeitamente o seu ensino, a sua teologia. Mas era uma igreja que ele pessoalmente não conhecia. E ele escreve aquela igreja. Nas primeiras aulas nós vimos por que Paulo escreve, as razões que Paulo escreve, os motivos que Paulo tinha para tentar contato com aqueles irmãos. Se você quer saber, basta você acessar as primeiras aulas. Se você ainda não é meu aluno, você pode passar a ser meu aluno. Então, nas primeiras aulas nós vimos como era, por exemplo, essa comunidade, quais as marcas da igreja de Roma, como ela nasceu, porque Paulo tinha um interesse enorme de estar com aqueles irmãos. E esta primeira parte da carta, que é do capítulo 1 ao capítulo 5, a parte onde Paulo expõe a doutrina, o seu pensamento, aquilo que estamos fazendo aqui neste curso. A partir do capítulo 6, Paulo fala muito mais a respeito de ética, de outras questões, mas até o capítulo 5, ele trata exatamente do seu conteúdo doutrinário, da sua teologia, temas, por exemplo, como a nova vida em Cristo, a liberdade em Cristo, as garantias da fé, a lei, a ética do amor, enfim, a igreja, tudo isso vem a partir do capítulo 6. Mas do capítulo 1 ao capítulo 5 nós temos um texto extremamente profundo, extremamente denso em termos teológicos. E vimos tudo isso, as qualidades, as características de Paulo, o momento que Paulo está, enfim. Se você não faz esse curso, você pode fazer e ter acesso a todo esse conteúdo muito importante sobre o contexto, o ambiente de Paulo e da igreja de Roma e as razões pelas quais Paulo se dedica a escrever uma carta tão profunda, tão densa como a carta aos Romanos. Nós estamos então hoje na nossa terceira aula, entramos agora na parte textual. Estamos aqui no capítulo 1, Romanos capítulo 1. Então, em Romanos 1, nós temos o tema geral é a forma imoral dos gentios viverem. A imoralidade, que era uma qualidade dos gentios. A imoralidade é uma qualidade dos gentios. Então, Paulo traça o perfil de uma sociedade que ele considerava gentílica, pagã, uma sociedade que não tinha a lei, uma sociedade que não era uma sociedade que conhecia Deus, era uma sociedade afastada de Deus, era uma sociedade que tinha um estilo de vida incoerente com a lei. Então perceba que Paulo está falando aqui, ou fazendo aqui, uma crítica social, uma crítica à sociedade gentílica, a sociedade que não era a sociedade judaica. Então Paulo começa traçando exatamente o que o evangelho tem a dizer aos gentios. Falamos aqui na nossa primeira aula também que as cartas paulinas elas se propõem a ser cartas que contrapõem as heresias. A carta de Romanos não. Ela não se contrapõe a uma heresia. A carta de Romanos se contrapõe à natureza humana. É a carta que trata da natureza humana. Portanto, este capítulo 1 é muito importante, porque trata da natureza humana gentílica, afastada de Deus. Então, o que temos aqui inicialmente é Paulo
se apresentando. Então, abra sua Bíblia aí em Romanos. Paulo se apresentando como servo, palavra doulos. Paulo se apresentando como servo, né? Ele se apresenta as suas credenciais apostólicas. Então, ele diz servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, aqui Paulo se apresenta, ele se diz servo de Jesus Cristo. Então, a palavra aqui é doulos. Volto a dizer, Roma era uma igreja que Paulo não conhecia, portanto, aqui ele se apresenta. A palavra é escravo de Cristo, escolhido de Deus e apóstolo do Evangelho, ou separado para o Evangelho. Então, esta era a forma como Paulo se apresenta. Suas credenciais, seu currículo é apresentado aqui. Ele era, portanto, servo, apóstolo e escolhido. Temos algo muito interessante. Paulo conhecia sua missão. Paulo conhecia para o que ele era chamado, para que Deus o chamou. Ele sabia quem ele era, ele tinha sua identidade muito clara. Ele era servo, ele era, o texto nos diz, né? Servo, apóstolo e separado ou escolhido. Então temos aqui o chamado pessoal de Paulo. Aí depois temos os elogios de Paulo à igreja de Roma. Isso está no versículo 8. Nós estamos aqui no capítulo 1. Ó. Em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então aqui Paulo começa a elogiar a igreja. Era uma igreja, portanto, de renome mundial. Porque Paulo trata aqui do mundo, em todo o mundo. Obviamente, o mundo conhecido, o mundo acessado, o mundo alcançado. O mundo inteiro sabia da fé da igreja de Roma. Isso é muito importante. É proclamada a vossa fé, ele diz. Então a fé dos romanos era uma fé muito pública, muito visível, proclamada a todo mundo. E ele elogia e diz que ele almeja, então, retirar o fruto. Aqui nós temos a ideia das ofertas que Paulo levaria para os cristãos de Jerusalém. Então ele vai elogiando aqui, vai falando em Roma e falando a respeito do seu propósito de encaminhar aos irmãos de Jerusalém uma oferta para a pobreza, para os pobres de Jerusalém. Versículo 16 a 17, nós temos aqui a ideia do Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós temos aqui, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E logo após, no versículo 17, ele diz aquela frase importantíssima para a reforma protestante: o justo viverá pela fé, ou o justo pela sua fé viverá. Então nós temos aqui o tema geral da carta, é o Evangelho. O Evangelho de Paulo aos Romanos. O Evangelho de Paulo aos Romanos. É assim que tratamos. E Paulo diz algo muito interessante. Ele diz, não me envergonho. A ideia aqui não é só de não se envergonhar, mas é a ideia de alguém que leva uma bandeira, que expõe publicamente uma insígnia, que representa publicamente alguma coisa. Então, era uma forma de Paulo externar, verbalizar o Evangelho de forma pública. O não se envergonhar aqui quer dizer, eu me alegro em expor o Evangelho. Eu me alegro em partilhar o Evangelho. Eu não tenho nenhuma dificuldade e isso me traz, inclusive, alegria. Lembrando a vocês que o Evangelho era algo extremamente perigoso para o Império Romano. Então nós temos aqui o poder de Deus para a salvação de todos. Paulo coloca aqui o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todos. Então aqui nós temos a inclusão que o Evangelho traz. O Evangelho é inclusivo.
Então, todos que acessarem, que ouvirem, que tiverem acesso e que aceitarem, serão salvos. E aí ele coloca quem é esse todos? É o judeu e é o gentio. Ou seja, os homens da lei e aqueles que não tinham lei. Esse, de fato, era o chamado dele. Revela o modo predestinado para sermos salvos, que é a fé. Portanto, Paulo diz que nós somos salvos pela fé. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Portanto, não há possibilidade do homem se auto-salvar, dele se auto-justificar. A fé em Cristo é o único meio, ou o meio predestinado por Deus para a salvação por meio do evangelho. A pregação do evangelho, a fé e o arrependimento são elementos importantíssimos. O evangelho, portanto, ele não é inventado pelo homem, ele é uma revelação de Deus, trazida por Deus aos homens. E revela a justiça de Deus em condenar o homem. O homem, portanto, torna-se indesculpável, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, é justo que o homem que não tem a fé ou a aceitação do evangelho seja também condenado. Então nós temos aqui a justiça de Deus na condenação. Deus é justo ao condenar o homem e também ao salvar o homem mediante a fé. Então, é o Barth que diz que a carta de Paulo aos Romanos revela um Deus justo e justificador. Um Deus justificador ao que tem fé e um Deus justo ao que não tem fé. Deus é justo, portanto, na condenação do homem que não crê. Verso 18, ele começa então a tratar do tema, o estilo de vida, a imoralidade dos gentios, aquilo que chamamos de depravação, a idolatria e a depravação dos homens. E aqui, volto a dizer, a crítica a uma sociedade caída, a uma sociedade perdida. Então, no verso 18, nós temos a ira de Deus revelada por Paulo em Romanos contra o pecado humano. Por que Paulo escreve contra os gentios escrevendo aos romanos? Porque Roma era a grande capital do império, a maior cidade do Império Romano. É claro que o império não tinha, como hoje, megalópolis, megacentros. Talvez aqui Paulo estivesse falando de uma cidade com 1,5 milhão de pessoas, o que já era na época um grande ajuntamento, mas que havia lá um estilo de vida muito pernicioso, idólatra e, como Paulo diz aqui, depravado. E aí começamos. A ira de Deus frente ao pecado resulta da sua justiça. Por que Deus está irado? Porque Deus é justo. Porque Deus se ira? Porque Deus não pode aceitar a impunidade do pecado. Deus não aceita que o pecado fique sem punição. Portanto, Deus se ira. E a reação natural de Deus frente ao pecado é a sua ira. Deus lança a sua ira, obviamente, como o próprio Paulo trata, na cruz, mas também sobre este homem e sobre esta sociedade depravada e idólatra. Versículo 17, aqueles que sufocam, né, a verdade, ocupam o lugar da verdade. Então perceba que Paulo está tratando aqui do sistema de vida dos pagãos, daqueles que não eram judeus. Ele faz essa separação. Verso 19 a 31, nós temos aqui Paulo trabalhando a ideia da revelação geral, aquela revelação que Deus manifestou a todos os homens, ou seja, Deus dá as oportunidades para ser conhecido. Deus se revela pela natureza, pelas coisas criadas. Os atributos morais de Deus todos se revelam e são plenamente conhecidos pelas coisas criadas. Portanto, as oportunidades são dadas, mas o homem, por arrogância, por orgulho, ele prefere o pecado e rejeita o evangelho. Assim como Deus está irado com o homem também está irado contra Deus. Isso é interessante no livro do Apocalipse. Deus está se revelando e o homem está irado com Deus. A maioria dos momentos em que Deus faz a sua justiça no Apocalipse
a sociedade se ira contra Deus. Isso é muito interessante. Versículo 21, o homem não deu graças. É muito interessante, a ingratidão do ser humano, não o conheceram, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha como Paulo é pesado com esse estilo de vida, que ele considera um estilo de vida pagão, um estilo de vida depravado, a ausência da gratidão. Esses seres humanos gentios, afastados de Deus, não são gratos. Um dos sintomas do afastamento de Deus, sem dúvida, é a ingratidão. É um coração ingrato, um coração que não reconhece a graça de Deus. Paulo continua. Versículo 22, eles se acham sábios. Olha que interessante. Incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha o estilo de vida dos gentios, né? Eles não percebem a sua loucura. Eles acham que são sábios, quando na verdade estão loucos. Adoram répteis, quadrúpedes, aves, entregam seus destinos aos astros, diz o verso 23. Paulo fala aqui, adoram as aves, quadrúpedes, répteis, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. A idolatria. E entregavam os seus destinos aos astros, a astrologia, zooastrologia. Enfim, versículo 24, Paulo termina esta perícope aqui, dizendo, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas consciências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Esse texto fala de um lugar. É importante conhecer o contexto aqui de Roma, algo que nós fizemos aqui na nossa primeira aula. Havia um lugar em Roma chamado fornicário, um lugar escuro, onde as pessoas iam para terem relações sexuais com pessoas que elas não enxergavam, com pessoas que elas não viam. Portanto, aqui Paulo fala sobre essas relações sexuais indesejáveis, essas relações sexuais inaprovadas por Deus, como um estilo de vida dos gentios. Eles deixam o uso natural da relação sexual por se relacionarem com pessoas que não conheciam, que não sabiam quem era e que não estavam vendo sequer aquela pessoa, porque este lugar era um lugar absolutamente escuro. E assim nós terminamos esta primeira perícope aqui. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 27. Esta é a nossa primeira parte de Romanos, capítulo 1. Na próxima aula, entraremos no versículo 28 até o versículo 32. Então, leiam o texto de Romanos, leiam o material que foi enviado, que vocês têm a apostila. Se você não é meu aluno e quer aprofundar-se no conhecimento de Romanos, esse curso de fato é imperdível para você. Entre em contato pelo WhatsApp e participe da turma, receba as aulas, participe das aulas online, ministradas sobre a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Romanos. Um forte abraço e até a próxima aula.